Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Chegamos hoje ao final de mais uma jornada, não só para nós que finalizamos esse livro, esse terceiro livro da série André Luiz, mas também para o André, porque esse capítulo 20, chamado Adeus, é uma despedida do mentor Alexandre, que ensinou tanto o André quanto a nós nesse bonito livro que nos rendeu tantas reflexões e tantos aprendizados muito profundos. Mas é uma despedida boa. Quem traz a notícia é o Lísias, que leva para ele um bilhete do Alexandre, uma espécie de convite para uma reunião de despedidas, e o Lísias explica para ele que despedida é essa. Ele fala: Alexandre, como acontece a outros orientadores que estão na mesma posição hierárquica, de vez em quando se dirigem a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Como ele já deve partir amanhã, em companhia de alguns mentores que são afins, deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E o André, com um espírito semelhante a nós ainda, com seus aprendizados e tropeços, sentiu uma coisa que é muito comum ainda para a gente. Ele ficou chateado, ele ficou sentido com essa partida do seu querido orientador. E a primeira coisa que ele perguntou para o Ulisses foi: e os trabalhos na crosta? Porque tem lá o centro, né, que ele acompanha, que ele é responsável pelas atividades, né? É tão importante a presença dele naquele lugar. E o Lísias já responde, né? Ah, naturalmente já foi providenciada a substituição devida de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você refere. Então, é claro que a instituição não ficaria desassistida e o próprio Alexandre já deve ter acertado lá quem ficaria em substituição à presença dele. E já sentindo a mágoa que o André estava começando a demonstrar, o Lísias falou: o que posso lhe assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Então ele vai, aprende ainda a ser melhor, aprende coisas novas para quando voltar ensinar ainda melhor a esses discípulos dele. Mas ainda com esse recadinho, o Ulisses reclamou assim: ah, mas ele ainda vai nos fazer muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. Aí vejam só o tipo de sentimento que o André teve. Por isso que eu comentei lá no comecinho do livro Nosso Lar, no prefácio, quando eu ia começar, né, esses comentários dos livros do André Luiz, de que ele, de certa forma, se parece ainda com a nossa realidade. O relato dele faz a gente se sentir à vontade, porque a gente tem também esses sentimentozinhos de ciúme, de egoísmo, que ele faz questão de relatar aqui no livro. E que a gente vai ver também que, de certa forma, não foi só ele que apresentou esse tipo de sentimento de apego, né, ao líder, ao ídolo deles. E por isso, até nesse último capítulo, tem bastante aprendizado para a gente, bastante reflexão para a gente finalizar bem mais essa etapa. E dessa vez, como ele se manifestou com a reclamação, o Lísias foi um pouco mais firme na resposta, falando: nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, ao descanso, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações do futuro, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Então, olha só, o Alexandre está indo numa tarefa em planos mais elevados de aprendizado, inclusive uma oportunidade para ele, né, como espírito também em evolução, e o André está sentido. O Liz está destacando que, ainda que fosse uma viagem ainda mais longa, uma ausência, né, mais longa, e puramente para diversão, né, para recreação, para descanso, tem mesmo é que torcer para que ele tenha o melhor proveito desse momento e agradecer, né, ser grato por tudo que vivenciou junto a ele. Depois dessas palavras do Ulisses, o André deu uma despertada, né, como um bom aprendiz que
no fim das contas, está na caminhada, né? Não é um ingênuo, ele já aprendeu muita coisa a ponto de deixar esses sentimentos permanecerem pouco tempo na mente, e ele diz assim: coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável, modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que aquela notícia me causou. E Ulisses ainda reforçou: além disso, a gente não pode esquecer das obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. A gente sempre tem fechamento de ciclos, né? Cursos que se acabam, pessoas que a gente convive por um tempo e que por força das circunstâncias se separam. E esse capítulo vai mostrar para a gente que a gente tem que ser grato pela oportunidade de convivência com aquela pessoa e torcer para que aquela pessoa tenha a melhor caminhada possível, ainda que não seja mais ao nosso lado, sem apegos. Continua Ulisses, precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão? Ou seja, já que você foi iniciado lá naquele grupamento, acompanhou determinadas coisas com ele sob orientação, por que não continuar trabalhando lá como até demonstração, né, de gratidão, continuar aquele serviço até que ele volte? Então, fica aí como reflexão inicial. Mas esse sentimento do André ainda não terminou, não. Vamos ver. À noitinha, eles se colocaram a caminho do local onde seria a reunião de despedida, e no caminho, Lísias até comenta: muitos aprendizes do Alexandre irão visitá-lo essa noite também. Mantenhamos-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Então, legal que ele já chama atenção para não ir com um pensamento de querer algum destaque ou querer alguma preferência, né? Querer ser o discípulo preferido do Alexandre. E dando a dica também, de novo, de não cultivar esse sentimentozinho de egoísmo, de certa forma, de vontade que ele ficasse, né? De que ele não fosse. E diz o André que concordava com esforço, concordava com o que ele estava falando, mas com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai, em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando. E até por isso, até por ele ser assim, dizia o André que essa partida dele doía-lhe no espírito. Por isso eu digo que ele estava chateado, mas a gente vai ver que não era só um quesito de saudade por ele não estar próximo, né? Esse sentimento de apego estava se sobrepondo à gratidão que ele tinha pelo Alexandre, pelo menos por enquanto. E aí eles chegam no local, no capítulo o André descreve com muitas minúcias, né? Mas em resumo aqui era um ambiente muito agradável, né? Diria assim, espiritualmente belo. E após rápidas apresentações dos Lises com os outros discípulos que estavam lá e conversas rápidas, chegou Alexandre, e nas palavras do André, admirável e simples. Irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-se com cada um a respeito de nossas tarefas, estudos, realizações. E aí ele começa a falar com todos, notando o André, pelo olhar, que a maioria compartilhava do mesmo desgosto que o André estava sentindo. Devíamos imensamente àquele espírito sábio e benevolente. E diz o Alexandre: conheço a pureza do amor que vocês me dedicam, e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro, tanto que eu gosto de vocês. É natural, somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, rápida, se não guardássemos no âmago d'alma a luz do esclarecimento. Então, ele está falando assim, ó, a gente sabe o propósito, né? A gente aqui está em aprendizado justamente para não ter esse apego, para não ficar triste com esse momento de separação rápida. Ele diz, continua ele, alguns colaboradores a quem muito devo endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Então, algumas pessoas explicitamente para ele falaram, fica, né? A gente gosta tanto de você, de repente aquele apelo de a gente precisa tanto de você, mas ele, escorregando nesse agradecimento, fala assim, urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar
que Jesus deve ocupar em suas vidas. E aí ele vai falar um pouquinho aqui sobre que tipo de sentimento a gente deve ter para com aquelas pessoas que a gente admira, de repente a gente acompanha, que a gente considera como mentores, e cuidado para que Jesus nunca deixe de ocupar o lugar principal nesse aspecto, né? O mestre é quem realmente a gente deve admirar, quem a gente deve render toda a gratidão que a gente tiver. Aí ele continua dizendo: é muito difícil descobrir o amor sem jaça, sem falhas, e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante, é explícita em todos os caminhos da nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Eu não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemarmos-nos uns aos outros. Então, uma coisa é ter laços sagrados de união, outra coisa é a gente ficar preso, é a gente ficar algemado às pessoas. E é um pouco disso que causa o ciúme, né? Aquela sensação de posse, aquela sensação de exclusivismo, de é meu, eu quero essa pessoa sempre por perto. Continua Alexandre. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido o tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. E hoje, com as redes sociais, a gente tem uma situação muito explícita, né, que a gente vê divulgado até nos jornais, né, a forma como as pessoas se relacionam hoje com as redes sociais, porque nós temos muito mais facilidade em acompanhar as pessoas, né, pessoas que são destaques, que hoje são chamados de influenciadores nas redes, e aí a gente quer acompanhar essa pessoa, tomar tudo que ela fala como verdade, né, babar em tudo que ela diz, compartilhar, e aí essa pessoa às vezes faz coisas que nos decepcionam, aí vem o tal do cancelamento, né, que é um termo que surgiu aí, justamente por isso de quebrar as nossas perspectivas do que a gente achava que aquela pessoa tinha a nos oferecer. Esses são os tais ídolos da atualidade, né? Isso que o Alexandre está destacando. Claro que ele está falando aqui de, vamos dizer assim, ídolos reais, né? Ídolos que valem a pena, como ele, né? Como o André, do que o André sentia em relação a ele. E se ele está dizendo que não deve haver esse apego de ídolo, nesse caso, do André com Alexandre, imagino de nós com todos esses que se dizem influenciadores nas redes sociais, que a gente possa tomar bastante cuidado com isso, de não ser, como disse o Cazuza, né, os nossos heróis que morreram de overdose. Ele continua dizendo: temos criado muitos deuses à parte, para destruí-los muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Quando a gente percebe que todas as pessoas aqui encarnadas são falhas, a única pessoa que encarnou aqui, que é o único espírito perfeito que nós conhecemos, não sujeito a nenhum tipo de queda ou de falha, foi Jesus. Ponto. Os espíritos deixam isso muito claro para a gente. Não existe outro que tenha passado pela Terra que seja isento de falhas, que tenha a tal da infalibilidade. E até porque aqui, quando a gente está encarnado, e é um pouco disso que ele vai continuar dizendo, a gente quer muito mais alguém que nos salve, que seja uma âncora de salvação para a gente, do que seja um ponto de apoio para a nossa transformação individual, porque a gente sabe que não é o outro que vai salvar a gente. Nós podemos, não devemos até ter pontos de apoio, pontos que nos dão segurança, mas nós precisamos saber que a responsabilidade de modificação é íntima. Ninguém muda, ninguém nos muda, ninguém acende a nossa luz interna. E aí sobre isso ele fala assim: na procura do conforto individual em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Então, muitos de nós temos graves problemas a enfrentar na vida, diríamos que quase todos nós, e aí, usualmente, a gente não quer realmente transformar, enfrentar esse problema. Para a gente ficar na zona de conforto, usualmente a gente escolhe fugir dessa realidade, porque muitas vezes enfrentar o problema é aceitar que nós estamos muitas vezes errados, e aí a gente tem que se transformar. E aí a gente tem que mudar a nossa atitude, mudar a nossa forma de pensar, e isso dói, né? Transformar dói. E por isso esse desafio
E por isso a gente sempre vai comendo pelas beiradas até que chega um dia de uma dor maior que realmente nos faz transformar. A gente pode não ir pela dor, a gente pode ir pelo amor. Só que a gente deixa tanto de lado as oportunidades que a gente tem de se transformar por amor, que acaba sendo necessário vir situações muito mais difíceis para realmente nos transformar. E aí, voltando às palavras do Alexandre, é por isso, meus amigos, que o orientador consciencioso de sua tarefa, o orientador de verdade, que tem consciência de ser um orientador, não pode fugir aos imperativos da evolução dos seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, porque junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age vivendo o que aprendeu. E isso é muito legal da gente puxar como reflexão também com relação à relação de pais e filhos. Quantos pais não querem prender os filhos nas suas asas e não querem deixar que haja a vivência do mundo, né? Que eles enfrentem sozinhos circunstâncias que são necessárias, porque senão não vão aprender, porque não vão ter sempre a proteção dos pais ou dos seus orientadores por perto. Aí ele continua dizendo: a proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, né? É uma responsabilidade inerente do espírito vivenciar certas coisas sozinhos, elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual. Estabelecer dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Mais à frente, o André vai comentar que essas palavras do Alexandre vêm muito em tom de severidade afetuosa. Então, que a gente possa ouvir as palavras dele desse jeito, em tom de um puxão de orelha carinhoso. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente, na qualidade de irmãos consagrados para a mesma obra do bem e da verdade. Mas combatamos a idolatria. Bem queiramos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Isso, né? Querer para mim, querer só para si, ter ciúmes até mesmo de amigos. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separados, nos setores diferentes de atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar o aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. Continua ele. Não faltam instrutores benevolentes e generosos. E, além disso, vocês devem saber aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Então, não adianta usar essa separação temporária, né, ver o orientador partir para novos aprendizados com egoísmo, mesmo porque tantos orientadores existem. A gente vê que cada livro do André Luiz nessa série tem um orientador principal, né, que ele aprende muito a cada livro. Não adianta ficar no exclusivismo de um só. Não adianta não perceber o quanto se deve aprender com cada pessoa que passa pelo nosso caminho, e não podemos esquecer também que nós acabamos sendo orientadores de outras pessoas. Outros acabam sendo os nossos discípulos, e a gente tem muita responsabilidade para com isso também. Aí, depois dessas palavras do Alexandre, o André comenta. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que de outro modo não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte, sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando a nossa situação anterior à presente, depois de ter vivenciado isso tudo com ele, observávamos evidente melhoria geral. Como não devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor?
Então, ele estava com esse sentimento de gratidão, tipo assim, a gente te deve muito. E o André achou que não é só ele que pensava dessa forma, porque o Alexandre falou como que respondendo a esses pensamentos, né, para redirecionar o agradecimento. Ele fala assim: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. E aí o Alexandre levanta, abraça cada um deles, um dos discípulos, né, que era tido como o mais respeitável, representando todos os outros, fez um pequeno discurso de agradecimento, desejando a ele votos de êxito, de paz na tarefa que ele tinha a cumprir. E o Alexandre finaliza aquela reunião com uma linda prece, que eu acho justo aqui reproduzir na íntegra, para que seja também a nossa despedida desse livro tão incrível, e desde já agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Continuo convidando, né, sempre leitura na íntegra dos capítulos. Aqui é um comentário sempre muito breve, mas que vocês possam também nos comentários trazer, porque o vídeo fica aí gravado, né? E a gente continua interagindo, para a gente continuar sempre aprendendo, porque a cada vez que a gente repetir a leitura desse livro, muitas coisas ainda serão sobressaltadas aos nossos olhos. A gente com certeza tem muito a aprender, e por isso esse é um livro que deve ser revisitado muitas vezes, assim como os outros da série André Luiz. E aí, finalizando então com a prece do Alexandre, ele diz: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das grandes oportunidades de serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam os espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa as nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças d'alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os seus sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, para sempre. Assim seja. E agora nos encontramos no próximo livro, no quarto livro da série André Luiz. Espero ver vocês lá, no Obreiros da Vida Eterna. Um abraço e até breve.